As histórias antigas, minha filha, são que nem cicatriz no corpo da gente. Mesmo quando a gente já nem lembra mais da dor, a marca tá lá, contando o que a boca às vezes quer calar. Tô com 83 anos nas costas, já vivi mais do que acho que devia. E se Deus me guardou vivo até hoje, Ele deve ter lá suas razões. Será que é para contar essa história? Para ensinar alguma coisa para os mais novos? Já vou pedindo desculpa se eu falar alguma coisa errada, viu? Estudei só 2 anos quando era menina. Depois aprendi mais um tiquinho, já adulta. Mas não é a mesma coisa que aprender na idade certa. A cabeça da gente fica dura, sabe? Que nem feijão, velho, que pode cozinhar o dia todo que não amolece. Essa história não é bonita, não. Se você tá esperando um conto de fadas, é melhor desligar esse negócio aí e ir procurar outra pessoa. O que eu vou te contar é coisa que muita gente prefere fingir que nem existe. É sobre o valor que dão para a vida de gente como eu. Nasci num lugarzinho que nem no mapa aparecia, no meio do nada do sertão. Era 1941. O mundo estava em guerra. Mas para nós, a guerra era outra. Era contra a fome, contra a seca, contra uma miséria que parecia não ter fim. Nossa casa era um casebre de barro com teto de palha. Em tempo de chuva, quando tinha chuva, a água passava por tudo quanto é lado. O chão era de terra batida e quando a gente varria, levantava uma poeirinha fina que entrava no nariz e fazia todo mundo espirrar. A cama era uma esteira de palha que eu dividia com a Luzia, minha irmã mais velha. Os outros 3 menorzinhos dormiam com a mãe numa cama improvisada com uns sacos velhos. Pai, quando estava em casa, o que era raro, dormia num canto, separado. Era melhor quando ele não estava. A cachaça deixava ele com a mão pesada. Minha mãe, Severina, era uma mulher dura. Não dura de ruim, mas dura de forte mesmo. Precisava ser. Levantava antes do sol para buscar água no riacho, que ficava a quase 1 hora de caminhada. Na época das chuvas, a água era barrenta, cor de barro. Na seca, era só um fiozinho, quase sem força. E a gente tinha que esperar horas para encher um pote. Ela carregava o peso na cabeça, se equilibrando para não deixar cair uma gota, porque cada gota era preciosa. Dorinha, vai ajudar sua avó com os meninos. Era o que ela sempre dizia antes de sair para o trabalho na roça. E lá ia eu com meus 5, 6 anos, já cuidando dos meus irmãozinhos. A gente brincava com o que inventava, boneca de sabugo de milho, carrinho feito de lata de sardinha. Quando aparecia uma, o que era um luxo. Vozefa era o doce da nossa vida amarga. Conhecia todas as plantas, todas as rezas. Quando a gente ficava doente, era ela que cuidava, com seus chás de erva que ela mesma catava no mato. Sabia benzer, tirar quebranto, curar espinhela caída. As mães traziam os filhos de longe para ela benzer. Era parteira também. Ajudou a botar no mundo quase toda criança daquelas bandas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ela dizia, quando eu reclamava da vida difícil, mas eu pensava comigo, pequenininha ainda. Então Deus me deu um cobertor bem fininho, porque o meu frio é grande demais. A gente comia o que dava. Feijão com farinha quando tinha sorte. Muitas vezes era só farinha molhada. Carne? 1 vez por mês. E olhe lá, era tanta fome que a barriga roncava de noite e não deixava a gente dormir. Me diga uma coisa, você já sentiu fome de verdade? Não essa fomezinha de quem atrasou o almoço. Eu falo de fome que dói, que deixa a gente tonto, que faz a gente sonhar com comida. Na escola, quando eu conseguia ir, era uma sala só. Meninos e meninas de todas as idades, tudo junto. A professora, Dona Carmela, era brava, mas era boa. Usava palmatória quando a gente não aprendia a lição. Doía, mas eu nem ligava tanto. Estava acostumada com dores piores. Aprendi a desenhar as letras, a juntar as sílabas, a fazer conta de somar e diminuir. Mas não deu tempo para mais que isso. Depois de 2 anos, minha mãe disse que eu já sabia o suficiente.
e que precisava trabalhar. O trabalho na roça era pesado para uma criança, mas ninguém perguntava se eu aguentava ou não. Tinha que aguentar. O sol queimava a pele, deixava tudo rachado. As mãos criavam calo em cima de calo. Plantava feijão, milho, mandioca. O que desse para crescer naquela terra ingrata? Na colheita, se fosse boa, a gente separava um pouquinho para comer, e o resto ia para o dono da terra. A gente nunca teve um pedaço de chão que fosse nosso. Pai trabalhava no corte de cana, na época da safra, mas o que ganhava, gastava na cachaça antes mesmo de chegar em casa. Voltava cambaleando, fedendo a álcool, e era melhor ficar bem longe dele nessas horas. Mãe fingia que não via quando ele batia na gente. Ela mesma apanhava calada. Homem é assim mesmo, dizia a avó Zefa. Tem que ter paciência, saber levar. Eu jurava para mim mesma que nunca ia deixar homem nenhum encostar a mão em mim quando eu crescesse. Mas a vida ensina que nem sempre a gente pode escolher, né? Olhando para trás agora, do alto dos meus 83 anos, eu vejo que a gente não tinha nem sonho direito. Sonhar é luxo de quem não precisa gastar toda a energia só para continuar vivo. Mas eu tinha um sonhozinho guardado. Queria ser costureira. Achava a coisa mais linda os vestidos das moças ricas que às vezes passavam pela estrada. Como seria poder fazer uma roupa bonita? Não ter que usar saco de farinha todo remendado. Deus tem um jeito esquisito de atender os pedidos da gente, não tem? Eu queria sair daquela vida, e eu saí, mas de um jeito que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado. Oh, minha filha, pega um cafezinho, faz um aí, rapidinho. Café é uma das poucas alegrias que eu ainda me dou. Gosto dele forte, com só um pinguinho de açúcar. Antigamente, a gente torrava o café em casa, num tacho de ferro. O cheiro tomava conta de tudo. Era uma festa. Hoje eu compro pronto, desses de pacote mesmo. E como tá caro, né? Nossa, tá aos olhos da cara. Mas deixa eu continuar a prosa. Foi em 47 que a grande seca chegou. Parecia que o céu tinha fechado a torneira de vez. Primeiro secou o riacho. Depois as plantas foram morrendo uma por uma. A terra rachou, que nem lábio de gente concede. Os bichos começaram a morrer. Primeiro as galinhas, depois as cabras dos vizinhos. A fome, que já era a nossa conhecida, virou uma sombra que não largava a gente. O Teco, meu irmãozinho de 3 anos, foi o primeiro a adoecer. Um dia, ele amanheceu com uma febre alta, os olhinhos fundos, a barriguinha inchada. Josefa fez todos los chás que conhecia, mas nada adiantou. Es desinteria, ela dizia. A água tá ruim. A água que a gente conseguia pegar era de um poço que ficava cada vez mais fundo, onde todo mundo ia buscar. Era barrenta, salobra, mas era o que tinha. Ferver? Com o quê? Lenha também estava difícil de achar. Em 3 dias, o Teco se foi. Eu lembro dele gemendo de dor, pedindo água, a mãozinha quente segurando meu dedo. Não tinha remédio, não tinha doutor, não tinha nada. Só a reza da avó e o choro abafado da mãe. Deus quis assim, falou vó Zefa. É menos uma boca para alimentar, disse meu pai, quando chegou bêbado em casa e soube da notícia. Homem maldito. Mãe deu um tapa na cara dele que fez escorrer sangue pelo canto da boca. Foi a única vez que eu vi ela revidar. Depois, voltou a ser a mesma mulher calada e dura de sempre. Enterramos o Teco no quintal mesmo, debaixo de um pé de juazeiro. Não tinha caixão. A gente embrulhou o corpinho dele num pedaço de lençol velho. Vó Zefa vendeu o terço dela, a única coisa de valor que tinha, para tentar comprar remédio para o menino. Não adiantou de nada. E ela ficou sem o terço que tinha sido da mãe dela. Não demorou muito. E foi a vez do Tonho, de 5 anos. Ele foi definhando aos poucos. Não foi uma doença que pegou de repente, como o Teco. Foi fome mesmo. Ele foi ficando magrinho,
magrinho, os ossos aparecendo debaixo da pele, parecendo um passarinho caído do ninho. Os olhos grandes demais para o rosto miúdo. Um dia, ele simplesmente não acordou mais. Acho que o corpo cansou de lutar. Agora ele está com os anjinhos, num lugar onde não falta comida, disse a avó Zefa. Mas eu via nos olhos dela que nem ela acreditava muito naquilo. Pai já nem aparecia em casa nessa época. Mãe trabalhava como uma louca, de sol a sol, para conseguir um punhado de farinha para a gente. Às vezes, ela ficava dias sem comer, guardando tudo para mim, para Luzia e para o Zezinho, o último dos pequenos, com 7 anos. Foi pelo Zezinho que minha mãe lutou mais. Ele era o único menino que tinha sobrado. E ela dizia que homem era importante numa família, que ele ia cuidar da gente quando crescesse, mas nem todo o esforço dela adiantou. Ele resistiu mais que os outros, mas quando chegou o auge da seca, quando o poço secou de vez, e a gente tinha que andar quase um dia inteiro para buscar água numa cidadezinha vizinha, ele também adoeceu. A febre veio, depois uma tosse que não parava. Saía sangue quando ele tossia. É do pulmão, diagnosticou a avó Zefa com os olhos cheios d'água. Não tem jeito, não. E não teve mesmo. Em uma semana, enterramos o Zezinho do lado dos irmãos, debaixo do juazeiro. 3 cruzes de madeira, 3 anjos da fome. 3 pedaços do coração da minha mãe, enterrados na terra seca. Foi depois disso que eu percebi a mudança no olhar dela. Quando olhava para mim e para Luzia, já não era do mesmo jeito. Tinha uma coisa fria, calculista, como se ela estivesse sempre fazendo contas na cabeça. Luzia, com 15 anos, já era moça feita, bonita, apesar da magreza. Eu, com 13, ainda era mais menina, mas já dava para ver que logo ia virar mulher. Essas meninas, ouvi minha mãe dizer um dia para vó Zefa, são o único recurso que me resta. Vó Zefa fez o sinal da cruz e saiu de perto, como se não quisesse ouvir o resto. Eu também devia ter saído, mas fiquei ali escondida, sem entender direito o que aquilo queria dizer. Não demorei muito para descobrir. Hoje, eu entendo que o desespero faz a gente pensar em coisas que nunca imaginaria. A mãe viu 3 filhos morrerem de fome. Sabe o que é mais triste? É que quando ela começou a pensar em vender as filhas, isso nem era uma coisa tão de outro mundo. Outras famílias já tinham feito o mesmo. As meninas sumiam da região. Diziam que tinham ido trabalhar na cidade, em casa de família. Ninguém falava na cara, mas todo mundo sabia. Era um segredo que todo mundo conhecia, como tantos outros naquele lugar esquecido por Deus. Quando eu vejo hoje na televisão essas campanhas contra o tráfico de pessoas, eu penso comigo, isso sempre existiu, só mudou de nome. Naquele tempo não tinha nome, era só o jeito que as coisas eram. A necessidade não tem lei, já dizia a avó Zefa. A necessidade só tem fome. Ele apareceu num domingo, o homem que mudou nossa vida. Domingo era o dia que a gente ia na igrejinha da vila, a uns 5 quilômetros de casa. A gente ia a pé, claro. Ninguém ali tinha bicho, muito menos carro. Mas nesse domingo, tinha um carro parado na frente da igreja. Um Ford preto brilhando. Todo mundo olhava, admirado. Carro era raridade por aquelas bandas. E dentro da igreja, um homem que não era de lá chamava a atenção. Vestido de terno, meio surrado, mas ainda assim elegante para nós. Usava sapato de couro, coisa que pouca gente ali tinha. Seu Agenor era o nome dele, pelo menos foi como ele se apresentou. Falava diferente, com sotaque da capital. Dizia que era representante de uma empresa que buscava moças para trabalhar em casa de família na cidade grande. Oferecia salário, comida, moradia. Parecia um sonho. Tem que ser moça direita, de boa família, que saiba trabalhar. Ele explicava para as mulheres que se juntavam em volta dele depois da missa. Mas não precisa saber ler e escrever muito, isso a gente ensina lá. O importante é ser honesta e trabalhadora. A Luzia, minha irmã, ficou de olho arregalado.
Ela sempre quis sair dali, sempre sonhou com a cidade. Eu, mais quieta, só observava de longe. Tinha medo da cidade, das histórias que contavam, de gente que ia e nunca mais voltava. Naquela semana, seu Agenor visitou umas famílias. Ouvi dizer que as 2 filhas do seu Amaro tinham sido escolhidas e iam na próxima vez que ele voltasse. As meninas estavam animadas, a mãe delas toda orgulhosa. O pai tinha recebido um adiantamento pelo trabalho das filhas. Era o que falavam. Compraram até um rádio, um luxo que ninguém ali tinha. Quando ele bateu na porta da nossa casa, umas 3 semanas depois, eu soube na hora o que era. Mãe tava com aquele olhar, o mesmo de quando decidiu que ia vender a única cabra que a gente tinha para comprar remédio para o Zezinho. Um olhar determinado, que não aceitava não como resposta. Essas são suas filhas? Perguntou seu Agenor, olhando para mim e para Luzia. São sim, senhor, respondeu mãe, de repente orgulhosa. Trabalhadeiras, honestas. A Luzia já sabe cozinhar de tudo. A Dorinha é boa com costura, aprende rápido qualquer serviço. Eu nem sabia costurar direito, só tinha esse sonho. Mas mãe já estava nos vendendo como se a gente fosse mercadoria de primeira. Seu Agenor pediu para a gente chegar mais perto. Olhou a Luzia de cima a baixo, pediu para ela sorrir. Olhou os dentes dela como se ela fosse um bicho. Fez o mesmo comigo. Senti um arrepio ruim, mas não falei nada. Criança não falava nada quando os adultos decidiam as coisas. São bonitas, ele disse para a mãe. Não para a gente. Vão servir bem. Servir para quê? Eu me perguntava, mas não tive coragem de perguntar em voz alta. As famílias na capital pagam bem por moças como suas filhas, ele continuou. Posso oferecer um adiantamento bom, e elas vão poder mandar dinheiro todo mês para a senhora quando começarem a trabalhar. Eu vi os olhos da minha mãe brilharem com a palavra dinheiro. Pensei nos meus irmãozinhos mortos, no quanto ela tinha lutado para salvar eles, no quanto ela agora queria nos salvar também. Tu jeito dela. Seu Agenor e mãe conversaram sozinhos depois. Ele mostrou umas fotos da cidade, de casas grandes, bonitas, onde moças como suas filhas trabalhavam. Falou dos salários, das folgas no domingo, da chance de estudar de noite. Era tudo mentira, claro. Mas a gente não sabia. A gente queria acreditar. Foi a avó Zefa quem desconfiou. Quando seu Agenor saiu, ela puxou a mãe para o canto e falou alguma coisa que eu não consegui ouvir. As 2 discutiram. Coisa rara. Vó Zefa chorou. Mãe gritou. No fim, mãe ganhou a discussão. Como sempre, é para o bem delas, ouvi a mãe dizer. Você quer que elas acabem como os meninos? Ou como eu, trabalhando até cair e mesmo assim passando fome? Na cidade, elas vão ter uma chance. Vão poder mandar dinheiro. Quem sabe, até arrumar um bom casamento. Na semana seguinte, seu Agenor voltou. Dessa vez, tinha outro homem com ele, mais velho, que ficou esperando no carro. Ele trouxe um envelope, 20.000 cruzeiros por cada uma. Ele disse, botando o dinheiro na mesa. Mais 5.000 quando chegarem lá no destino. É o melhor preço que eu pago. Era mais dinheiro do que minha família já tinha visto na vida. Mãe nem pechinchou. Estava desesperada demais para isso. E vai ter mais todo mês. Quando elas começarem a trabalhar, ele garantiu, sorrindo. Um sorriso que hoje eu sei que era falso, mas que na época parecia sincero. O trato foi fechado assim, na nossa mesa de madeira velha, com a gente assistindo nosso destino ser selado. Nem perguntaram se a gente queria ir. Naquela época e lugar, filha não tinha querer. Pai pegou a parte dele do dinheiro e sumiu na mesma noite. Nem se despediu da gente. Mãe guardou o resto. Disse que ia usar para comprar remédio para vó Zefa, que andava com uma tosse ruim, e para consertar o telhado. Tivemos um dia para arrumar nossas coisas? O que se arruma quando não se tem quase nada? Eu tinha 2 vestidos fora o do corpo, umas calcinhas remendadas. Sutiã eu nem sabia o que era. Um pente? Era toda a minha fortuna.
Vó Zefa chorou a noite toda. Na hora da gente sair, ela desenhou uma cruz com carvão na testa de cada uma. Que Nossa Senhora proteja vocês, ela sussurrou, escondendo as lágrimas. Não esqueçam de onde vieram. Não esqueci, vó. Nunca esqueci. Mãe foi mais prática. Deu um abraço rápido, seco. Obedeçam aos patrões, foi o conselho dela. Trabalhem direito, não me façam passar vergonha. E assim, com essas palavras, ela entregou as 2 filhas para um desconhecido e voltou para dentro de casa, sem olhar para trás. Talvez você esteja pensando que minha mãe era um monstro, mas não era não. Era uma mulher que a vida ensinou a ser dura, a ser prática. A miséria faz isso com a gente. Tira não só a comida, mas embota os sentimentos também. Hoje eu entendo que, do jeito torto dela, ela achava mesmo que estava nos salvando. E quem sabe, se a gente tivesse ficado, talvez tivéssemos morrido de fome como meus irmãos. A vida não dá certeza de nada. A gente só pode escolher entre os males que conhece. E minha mãe escolheu o que parecia menor na cabeça dela. Fomos de carro. No caminho, paramos num restaurante. Nossa, eu comi até doer a barriga. Pensei nos meus irmãozinhos, em como eles teriam adorado aquela comida. Cheguei a ver eles na minha cabeça, comendo e chorando de emoção. Pensei na mãe e na avó e me senti quase culpada por estar comendo tão bem, enquanto elas provavelmente estavam em casa, com um punhadinho de farinha e rapadura. Depois do almoço, voltamos para o carro e a viagem continuou. Dormi um pouco, embalada pelo movimento. Quando acordei, o mundo lá fora tinha mudado. As casas eram diferentes, maiores. Tinha mais gente, mais carro. As estradas agora eram de asfalto, não de terra. A Luzia apertava minha mão, também impressionada. Olha, Dorinha, olha aqueles prédios. Eu nunca tinha visto prédio na vida, tão alto que nem dava para ver o topo. As pessoas vestidas com roupas que pareciam de revista. As luzes, tantas luzes quando começou a escurecer. Era outro mundo. O carro parou em frente a uma casa grande, atrás de um portão de ferro. Não era um palácio como nas fotos que seu Agenor tinha mostrado. Mas ainda assim era impressionante para quem vinha de um casebre de barro. Uma mulher apareceu na porta. Alta, de cabelo pintado de loiro, maquiagem forte. Usava um vestido justo que mostrava o corpo de um jeito que eu, criada na roça, achei escandaloso. São essas as novas? Ela perguntou para o seu Agenor, nos olhando como quem avalia a mercadoria. Sim, Madame Odete. Essa aqui é a mais velha, Luzia, 15 anos. E essa é a irmã, Maria das Dores, 13. A mulher se aproximou, examinou a gente do mesmo jeito que seu Agenor tinha feito. Mas o olhar dela era diferente, mais frio. A mais velha vai para a casa da Laura, ela decidiu. Essa mais nova fica aqui. Tem cara de santinha. Os clientes vão gostar. Clientes? Que clientes? Na minha cabeça inocente, pensei que deviam ser as famílias onde a gente ia trabalhar. Não, por favor, implorou Luzia, percebendo antes de mim o que estava acontecendo. Não separa a gente. Eu prometo que trabalho por 2, mas deixa minha irmã comigo. Cala a boca, menina, seu Agenor falou, seco. Não é você que decide. O adiantamento já foi pago. Agora vocês fazem o que a gente mandar. Foi aí que a ficha começou a cair. Aquilo não era uma agência de empregos. A gente não ia trabalhar em casa de família. A gente tinha sido vendida mesmo. Como escrava. Pior que escrava. Luzia foi arrastada de volta para o carro, gritando meu nome. Eu tentei correr atrás, mas a Madame Odete me segurou pelo braço com uma força que eu não imaginava. Nem pense nisso, queridinha. Ela disse entre os dentes. Sua irmã vai para outro estabelecimento. Só isso. Vocês 2 não servem para o mesmo lugar. Ela é tipo exportação. Você é mais para o mercado local. Eu não entendia o que ela queria dizer com aquilo. Só sabia que estavam levando minha irmã, a única pessoa que me restava no mundo. As últimas palavras que eu ouvi da Luzia foram: seja forte, Dorinha. Um dia a gente se encontra de novo.
Madame Odette me levou para dentro da casa. Por fora parecia uma casa normal, elegante até. Por dentro era outra coisa. Tinha mulheres de roupas curtas e maquiagem forte andando pelos corredores. Um cheiro de perfume misturado com cigarro e bebida. Música tocando alto em algum lugar. Homens entrando e saindo dos quartos. Bem-vinda à Casa das Flores, queridinha, disse Madame Odette, com um sorriso que não chegava nos olhos. Seu novo lar. O primeiro dia na Casa das Flores, e eu ainda não tinha entendido direito o que era aquele lugar. Uma moça chamada Bebel foi encarregada de cuidar de mim. Ela não era muito mais velha, devia ter uns 20 anos, mas já tinha um olhar vazio, de quem já viveu demais. Vamos dar um jeito nessa sua cara de matuta, ela disse, me puxando para um quarto nos fundos. Me botaram numa banheira. Primeira vez na vida que eu via uma. Esfregaram meu corpo até doer. Cortaram meu cabelo, passaram uns cremes com cheiro forte. Pintaram minhas unhas de vermelho. Me deram um vestido apertado, um sapato de salto que eu mal conseguia ficar em pé. Tá parecendo um espantalho, riu a Bebel. Mas a gente te ensina, todo mundo começa assim. No espelho, eu mal me reconhecia. Uma menina magricela com roupa de mulher. Maquiagem pesada num rosto ainda de criança. Quando eu posso visitar minha irmã? Perguntei, inocente. A Bebel riu, mas foi uma risada triste. Ah, Santinha, você não vai a lugar nenhum. E nem ela. Vocês têm uma dívida para pagar. O preço da viagem, das roupas, da comida, tudo vai para a conta. Vai levar anos até vocês quitarem isso. Foi aí que eu entendi o esquema. A gente tinha sido comprada e ainda por cima tinha uma dívida que nunca acabava. Cada vestido novo, cada prato de comida, cada gota de perfume, era tudo anotado num caderninho que a Madame Odette guardava como se fosse uma bíblia. Naquela primeira noite, me deixaram num quarto pequeno nos fundos. Era para aprender observando, disse a madame. No dia seguinte, começou o verdadeiro aprendizado. A Bebel me ensinou como falar com os homens, como sorrir mesmo sem vontade, como fingir que gostava das conversas sem graça. E tudo era anotado na minha conta. As lições, as roupas, até o sabonete. E se eu quiser ir embora? Perguntei numa noite. Depois de uma semana lá. Pode tentar. A Bebel deu de ombros. A última que tentou, voltou numa caixa de sapato. Pensei que era brincadeira, mas o olhar dela dizia que não. Na segunda semana eu tentei fugir mesmo assim. Esperei todo mundo dormir. Peguei umas roupas menos chamativas e tentei pular o muro dos fundos. Não cheguei nem no portão. O segurança, um homem enorme chamado Tião, me pegou pelo braço e me arrastou de volta. A surra que eu levei da Madame Odette serviu de exemplo para as outras. Fiquei 3 dias sem conseguir levantar da cama, o rosto tão inchado que eu nem queria me olhar no espelho. Da próxima vez, não vou ser tão boazinha, ela avisou. E a dívida aumentou. Agora você tem que pagar pelo transtorno que causou. Quando me recuperei, veio a parte que eu mais temia. Madame Odette entrou no quarto com um homem gordo, de bigode, cheirando a cigarro e uísque. Essa é a novinha que te falei, coronel. Ela disse, toda sorrisos. Ainda tá verdinha, mas tenho certeza que vai saber agradar o senhor. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. O homem me olhou de cima a baixo, lambeu os lábios. Deixa que eu ensino o que ela precisa saber, ele disse, jogando um maço de dinheiro para Madame Odette. Ela contou as notas, satisfeita, e saiu, fechando a porta. O que aconteceu naquele quarto, naquela noite, eu nunca vou esquecer. Mas também não quero contar os detalhes. Tem coisa que é melhor deixar no escuro. Só digo que eu perdi mais do que a inocência. Eu perdi um pedaço da minha alma. Quando o homem saiu, horas depois, a Bebel veio me ajudar a limpar. A primeira vez é sempre a pior, ela disse, passando um pano molhado nos meus machucados. Depois a gente aprende a sair do corpo. Fica só a casca, sabe? A gente mesma vai para outro lugar. Eu não entendi o que ela quis dizer naquela noite. Levei tempo até aprender essa arte.
de separar o corpo da alma, de estar ali sem estar de verdade. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, cada dia igual ao outro. Acordar tarde, porque a noite era de trabalho. Comer o que a Madame Odette permitia, porque não podia engordar. Mas isso era para as outras. Ela até gostava que eu comesse, porque eu era magra demais. Vestir as roupas escolhidas por ela, sorrir para os homens, fingir, aguentar a dor, o nojo, o medo, rezar para acabar logo. Não adiantava guardar dinheiro escondido. Eles revistavam tudo, achavam qualquer moeda que a gente tentasse esconder. Vocês só saem daqui quando eu decidir, a madame repetia sempre. E eu só decido quando a dívida for paga. E adivinha? A dívida nunca acabava. Às vezes, eu chorava escondida. Pensava na minha casa, na vó Zefa, até na mãe. Pensava na Luzia, onde ela estaria, se estaria sofrendo igual a mim. Pensava nos meus irmãozinhos mortos e quase sentia inveja deles. Lembro de uma noite, depois que um cliente particularmente cruel tinha saído, que eu olhei para o teto descascado do quarto e perguntei baixinho: Meu Deus, por que o Senhor deixa isso acontecer com suas criaturas? Não veio resposta. Só o silêncio e a música tocando na sala da frente, onde outras meninas como eu sorriam sem vontade para outros homens como aquele. E se você me pergunta como a gente aguenta? A gente não aguenta não, a gente só não morre. É diferente. O corpo continua, mesmo quando a alma já desistiu faz tempo. É que nem aquelas plantas do sertão, que parecem mortas na seca, mas guardam um pingo de vida lá no fundo, esperando a chuva que um dia, talvez, venha. Tem um ditado que diz que o tempo passa, mas a dor fica. Pois no meu caso, o tempo passou e a dor. A dor virou uma companheira tão constante que eu quase nem notava mais. É como morar do lado da linha do trem. No começo, o barulho não deixa a gente dormir. Depois de um tempo, você nem escuta mais. Os anos foram passando na Casa das Flores. O mundo lá fora mudava. Falavam do fim da guerra, de um tal de Getúlio que voltou para o governo, de coisas que pouco importavam para quem vivia trancada naquelas paredes. O que mudava dentro da casa eram as meninas. Vinham novas, sumiam as antigas. Algumas conseguiam sair quando um homem se apaixonava e pagava a dívida delas. Outras adoeciam e desapareciam. Outras simplesmente sumiam de um dia para o outro e ninguém perguntava para onde. Eu mudei também. Não era mais aquela menina assustada do sertão. A Dorinha ingênua tinha morrido fazia tempo. No lugar dela, ficou uma mulher de olhos duros que aprendeu a sobreviver. Aprendi a negociar com os clientes, a conseguir presentes em vez de só o dinheiro, que ia todo para Madame Odette. Aprendi a fazer eles gastarem mais, pedirem mais bebida, que era cara, e uma partezinha ficava comigo. Aprendi a guardar dinheiro escondido não no quarto, que eles revistavam, mas em lugares que ninguém imaginava. Foi nessa época que eu conheci a Celeste. Ela chegou um dia, trazida pelo mesmo seu Agenor que tinha me buscado. Vinha de outro estado, mas a história era a mesma. Família na miséria, promessa de emprego. A mesma mentira de sempre. Diferente de muitas que chegavam, a Celeste não chorou. Tinha um olhar esperto, observava tudo. Na primeira noite, quando a gente dividiu o quarto, ela me disse baixinho: Eu não vou ficar aqui muito tempo. Tô só esperando a hora certa. Eu ri, com amargura. Quantas vezes eu já ouvi isso? Todo mundo diz isso no começo, eu falei. Eu não sou todo mundo, ela respondeu. Séria, você quer passar a vida inteira aqui? Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me perguntou o que eu queria. Nem eu mesma me perguntava mais. Celeste e eu viramos amigas, se é que pode chamar de amizade, uma coisa que nasceu naquele lugar. Começamos a planejar, bem devagarinho. Ela era esperta. Notava coisas que eu, já acostumada com a rotina, nem via mais.
O caixa fica aberto quando tem muito movimento. A Madame Odette bebe demais nas festas grandes. O porteiro do turno da madrugada dorme depois das 4 da manhã. Pequenos detalhes que, juntos, podiam significar a nossa liberdade. Enquanto isso, a vida seguia. E eu tinha virado uma das preferidas, o que significava clientes mais ricos, presentes melhores, mas também exigências maiores. Tinha que estar sempre bonita, sempre sorrindo, sempre disponível. Um desses clientes, o seu Américo, era diferente. Um homem mais velho, viúvo, vinha mais para conversar do que para outra coisa. Trazia bombons finos, perfumes franceses, me tratava quase com respeito. Você é inteligente demais para estar aqui, ele me disse uma noite. Sabe ler? Um pouquinho, respondi. Aprendi quando era criança, mas já esqueci quase tudo. Ele começou a me trazer livros. Me ensinava nas horas que pagava só para conversar. Foi com ele que eu aprendi a ler direito, a escrever melhor, a falar sem o sotaque carregado do interior. Por que o senhor me ajuda? Perguntei uma vez. Ele ficou quieto um tempo. Depois disse, olhando para a foto da falecida esposa que ele sempre carregava. Porque eu tenho uma filha da sua idade. E porque eu não consegui salvar a minha esposa de um lugar como esse, muitos anos atrás. Seu Américo nunca falou em me tirar dali. Talvez não tivesse dinheiro, ou talvez soubesse que a Madame Odette não me venderia por preço nenhum, já que eu dava muito lucro. Mas ele me deu algo quase tão importante: conhecimento. Foi por essa época que comecei a escrever cartas para minha família. Cartas que eu nunca mandava, claro. Guardava dobradinhas dentro de um dos livros que o seu Américo tinha me dado. Era meu jeito de não deixar morrer de vez a Dorinha do sertão. Querida vozefa, eu escrevia. A senhora tinha razão quando chorou na nossa despedida. A cidade grande não é o que prometeram. Às vezes, eu escrevia para Luzia também, imaginando onde ela estaria, se ainda estaria viva. Uma das meninas mais velhas da casa disse que ouviu falar que a casa da Madame Laura, para onde a Luzia foi levada, era um lugar que mandava moças para o exterior, sul da Europa, Argentina. Quem sabe onde minha irmã estaria? A Celeste dizia que eu precisava parar de pensar no passado. O que importa é o futuro, Dorinha. E o nosso futuro não é aqui. Ela continuava juntando informações, fazendo amizade com o entregador, com o motorista e gente que podia ajudar quando a hora chegasse. A oportunidade veio no Carnaval de 1961. A Madame Odette sempre fazia uma festa enorme, com muitos clientes importantes. A casa ficava lotada, a bebida corria solta. Era a noite de maior lucro do ano. É a nossa chance. A Celeste cochichou enquanto a gente se arrumava. Tá tudo pronto. Você pegou seu dinheiro? Eu tinha um pouquinho guardado, costurado na barra de um vestido velho que ninguém ligava. Não era muito, mas era tudo que eu tinha no mundo. E se não der certo? Perguntei, o coração disparado. Aí a gente morre tentando. Ela deu de ombros. Melhor do que viver assim. A não ser que você goste. Eu concordei. Não tinha mais tanto medo de morrer. Já tinha morrido um pouco a cada dia naquele lugar. A festa começou. Políticos, empresários, vinha gente importante se divertir na Casa das Flores. Madame Odette, vestida de rainha, circulava entre eles, rindo alto, bebendo champanhe. Escandalosa que só ela. Seu Américo não veio naquela noite. Talvez tenha sido melhor assim. Eu não saberia como me despedir. Perto das 3 da manhã, com a festa no auge, a Celeste me deu o sinal. Era a hora. Sem ninguém notar, eu escorreguei para o meu quarto, peguei o vestido com o dinheiro e o livro com as cartas. As únicas coisas que eu queria levar daquela vida. Nos encontramos na cozinha. O cozinheiro que a Celeste tinha conquistado com sorrisos fingiu que não nos viu saindo pela porta da despensa. A chuva caía forte lá fora, encharcando a gente em segundos. Era como se o céu estivesse lavando anos de sujeira da nossa pele. Corremos pelo beco dos fundos, escorregando na lama,
o coração na boca. Para onde a gente vai? Perguntei quando chegamos numa rua mais movimentada, cheia de gente por causa do carnaval. A Celeste parou. Eu vou pro norte. Tenho um conhecido que vai me ajudar. Você? Ela me olhou com uma mistura de pena e determinação. Você não pode ir comigo, Dorinha. Duas chamam mais atenção. Eles vão procurar a gente juntas. Senti como se tivesse levado um tapa. Depois de tudo, ela ia me deixar? Mas a gente combinou. Eu sei, ela me cortou. Mas é melhor assim. Toma. Ela me deu um papel com um endereço. É de uma senhora que trabalhou na casa antes da gente. Conseguiu sair. Tem uma pensão agora. Procura ela. Diz que fui eu que mandei. Ela vai te ajudar. Antes que eu pudesse responder, ela me deu um abraço forte. Seja esperta, Dorinha. Não confia em ninguém. Um dia a gente se encontra de novo. E sumiu na multidão, me deixando sozinha na chuva, com um vestido ensopado e um endereço na mão. A Celeste tinha razão, claro. Mas, naquele momento, tudo o que eu senti foi o mesmo desamparo de quando levaram a Luzia embora. Eu tinha 19 anos. Estava livre pela primeira vez em 6 anos. E completamente sozinha no mundo. Fiquei arrasada. Tive que jogar fora o livro com as cartas. A chuva estragou tudo. Passei aquela primeira noite de liberdade andando sem rumo. A chuva parou de madrugada, mas eu continuei encharcada, tremendo de frio e de medo. Cada carro que passava, cada homem que me olhava, eu achava que era gente da Madame Odette. Quando amanheceu, eu estava num banco de praça, exausta. Uma senhora passou e me olhou com desconfiança. Eu devia parecer uma louca, com o vestido molhado, a maquiagem toda borrada. Foi aí que eu lembrei do papel que a Celeste me deu. A tinta tinha borrado, mas ainda dava para ler o endereço. Pedi informação para um jornaleiro. Ele me olhou de cima a baixo, mas explicou como chegar. Era longe, do outro lado da cidade. O pouco dinheiro que eu tinha estava escondido e molhado, e eu não podia ficar tirando na rua. Fui a pé, horas caminhando, com medo de perguntar e chamar a atenção. O sol já estava alto quando finalmente achei a rua. Era uma casa simples, com a pintura descascando. Tinha uma placa na frente. Pensão Santa Clara. Só para moças. Fiquei parada na calçada, sem coragem de bater. E se fosse uma armadilha? E se a tal senhora tivesse alguma ligação com a Madame Odette? Tava quase desistindo quando a porta se abriu. Uma senhora gordinha, de cabelo grisalho preso num coque, apareceu. Vai ficar aí parada, menina? Tá esperando convite por escrito? A senhora é a dona Gema? Perguntei, com a voz tremendo. Sou eu mesma. E quem é que tá perguntando com essa cara de assombração? Eu sou a Maria das Dores. A Celeste mandou. Ela disse que a senhora podia me ajudar. A expressão dela mudou na hora. Olhou para os dois lados da rua. Entra logo antes que alguém te veja. Você fugiu da Odette, não foi? Tá escrito na sua cara. Entrei com as pernas bambas. A casa era simples, mas muito limpa. Cheirava a café fresco e pão caseiro. Um cheiro de lar que eu não sentia há anos. A Celeste veio também? Ela perguntou. Não, ela foi pro norte. Disse que era mais seguro a gente se separar. Menina esperta. Sempre foi. Ela concordou. Senta aí. Vou te dar um café e uma roupa seca antes que você pegue uma pneumonia. Enquanto eu tomava o café mais gostoso da minha vida, Dona Gema me contou sua história. Tinha sido da Casa das Flores também, muitos anos atrás. Na época, quem mandava lá era a avó da Madame Odette. Conseguiu sair quando um cliente pagou sua dívida. Casaram, viveram juntos por 15 anos, até ele morrer. Com o dinheiro que ele deixou, ela abriu a pensão. Só aceito moças que precisam de ajuda, ela explicou. Moças como você, como eu fui um dia. Ela me deu um quartinho nos fundos. Disse que eu podia ficar até me ajeitar, mas tinha que ajudar na limpeza e na cozinha. E nada de falar do seu passado para as outras, ouviu? Aqui todo mundo começa vida nova. O que ficou para trás, ficou.
Se eu ouvir prosa sobre isso, boto no olho da rua. Nos primeiros dias, eu mal saía do quarto. Tinha pesadelos horríveis, acordava gritando. As outras moradoras, que tinham vindo de outros bordéis e agora eram costureiras, balconistas, me olhavam com pena. Já tinham passado por isso. Quando fui olhar meu dinheirinho, que estava na barra do vestido, a chuva tinha estragado tudo, virado um farelo. Chorei muito. Expliquei para Dona Gema, que disse que eu não me preocupasse, que era só ajudar na casa. Depois de umas 2 semanas, resolvi procurar trabalho. Precisava juntar dinheiro. Quem sabe um dia procurar minha irmã. Mas foi mais difícil do que eu pensava. Sem documento, sem referência, ninguém queria me dar emprego. Você já trabalhou em quê, menina? Eles perguntavam. O que eu ia dizer? Sei limpar, cozinhar um pouco. Aprendi com minha avó no interior. Eu respondia. Ninguém acreditava. Ou fingiam que acreditavam e ofereciam outro tipo de trabalho. Os mesmos olhares, as mesmas propostas. Como se tivesse uma marca em mim, denunciando o meu passado. Um dia, voltando para casa, meu coração gelou. Do outro lado da rua, vi o Tião, o segurança da Casa das Flores, observando a pensão. Corri para dentro, tranquei a porta. Contei para Dona Gema. É da Odete. Sim, ela confirmou, espiando pela janela. Eles nunca desistem. É má propaganda para o negócio, sabe? Se uma consegue fugir, outras tentam. Naquela mesma noite, ela me ajudou a arrumar minhas poucas coisas. Você não pode ficar aqui. É perigoso para você e para as outras. Vou te mandar para a casa da minha irmã, do outro lado da cidade. Lá você fica até a poeira baixar. Saí no meio da madrugada, com o cabelo escondido num lenço. Dona Gema me deu dinheiro pro bonde. Obrigada, falei com lágrimas nos olhos. Por que a senhora está me ajudando tanto? Porque um dia alguém me ajudou. Ela respondeu. A gente só paga o que deve. A irmã da Dona Gema, a Dona Lali, morava num bairro afastado. Era viúva, vivia sozinha numa casa grande e antiga com um gato velho. Quando cheguei lá, depois de uma viagem tensa, sempre olhando por cima do ombro, ela me recebeu sem fazer perguntas. Minha irmã já me explicou tudo. Você fica no quarto dos fundos. Eu preciso mesmo de uma ajuda na casa. Minhas juntas já não são mais as mesmas. Foi assim que eu comecei minha nova vida. Como empregada na casa da Dona Lali, escondida do mundo, tentando esquecer o passado e, ao mesmo tempo, juntar coragem para procurar a Luzia. Toda noite eu rezava, usando um terço que tinha no quarto. Pedia proteção para mim, para a Luzia, para a Celeste, onde quer que ela estivesse. Pedia perdão pelos pecados que nem eram meus, mas que pesavam na minha alma. E agradecia pela chance de recomeçar, mesmo com tanto medo. A casa da Dona Lali virou meu refúgio. Era grande, antiga, cheia de móveis escuros que eu passava horas limpando. O cheiro de cera de abelha até hoje me lembra daqueles primeiros meses de liberdade. Um cheiro bom, de recomeço. Dona Lali era uma senhora de respeito. Tinha estudado, coisa rara para a mulher daquela época. Lia livros, ouvia rádio todo dia. No começo, ela me tratava com distância. Mas aos poucos, talvez por solidão, começou a me tratar quase como da família. Maria das Dores é um nome muito pesado para uma moça. Ela disse um dia, vou te chamar de Dora. E assim eu virei a Dora. Não mais a Dorinha do sertão, nem a Santinha da Casa das Flores. Uma nova pessoa. Eu acordava cedo, preparava o café, limpava a casa, lavava, passava, cozinhava. No começo, eu era um desastre na cozinha. Mas Dona Lali foi me ensinando, com paciência. Não, menina, não é assim que se faz molho. Tá querendo me envenenar? Ela ralhava, mas com um jeitinho de quem ensina. Aos poucos, aprendi a fazer pratos que nunca tinha nem provado na vida. Bolo de fubá, canjica, frango com quiabo, até macarronada.
De noite, ela me chamava para ouvir rádio com ela. Tinha uma novela que ela não perdia, O Direito de Nascer. Enquanto ouvia, ela costurava ou fazia tricô. Me ensinou também. Moça tem que saber fazer essas coisas, ela dizia. Ainda mais você, que não tem estudo. Eu adorava quando a dona Gema vinha visitar. As duas, já de idade, pareciam meninas de novo, rindo de coisas do passado. Sentavam na varanda, tomando o café que eu servia com orgulho. Lembra quando a gente roubava goiaba do quintal do seu Nestor? Dizia a dona Gema, e as duas caíam na risada. Eu ficava por perto, só ouvindo. Ver o jeito delas me fazia pensar na Luzia. Será que um dia a gente ia ser assim? Ficar velhinha numa varanda, lembrando das coisas boas e esquecendo as ruins? No meu quartinho, eu rezava para encontrar a Luzia de novo. Os meses viraram anos. Comecei a sair mais, sempre com medo de encontrar alguém do passado. Mas o tempo foi diminuindo esse medo. Eu tinha mudado. Meu cabelo tinha voltado à cor natural. Eu parecia o que eu era agora. Uma moça simples, uma empregada doméstica. Foi numa dessas saídas, na padaria, que eu conheci o Augusto. Ele era pedreiro, um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho honesto, viúvo, tinha perdido a mulher e o filho no parto. A primeira vez que a gente se falou, eu derrubei minha bolsinha. Ele juntou e me devolveu. Um gesto simples, mas a gentileza no olhar dele me marcou. Depois disso, a gente se encontrava em todo lugar. Ele sempre me cumprimentava com respeito. Bom dia, dona Dora. Aquele rapaz não tira os olhos de você, comentou a dona Lali um dia. É impressão sua, respondi, vermelha. Mas não era. Dona Lali, esperta que só ela, inventou um vazamento no telhado e chamou o Augusto para consertar. Ele foi no domingo, consertou, não quis receber, mas aceitou ficar pro almoço. Elogiou a minha comida. Nas semanas seguintes, Dona Lali descobriu mais coisas para ele consertar. E ele sempre vinha, sempre almoçava com a gente. Até que um dia, quando a Dona Lali precisou visitar uma amiga, ele criou coragem e me convidou para ir na quermesse da igreja. Meu primeiro impulso foi dizer não. Como um homem de bem podia se interessar por alguém como eu, se ele soubesse do meu passado? Não posso, eu disse. Por quê? Ele perguntou, com o rosto cheio de decepção. Por quê? Porque o senhor não me conhece de verdade. Ele ficou em silêncio. Depois, disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu conheço o suficiente. Conheço a Dora que você é agora. O resto, a gente vai conhecendo aos poucos. Se você deixar... Dona Lali praticamente me obrigou a aceitar. Menina boba! O Augusto é um homem bom, trabalhador. Não vai achar melhor. Se ele gostar de você de verdade, vai entender que o passado é passado. A essa altura, ela já sabia de tudo. Era minha confidente. Acabei aceitando. Fomos à quermesse, ao cinema, tomar sorvete, sempre com a Dona Lali de vela, claro. Ele era muito respeitador. Um dia, ele perguntou de uma cicatriz que eu tenho no ombro, marca de uma garrafa que um cliente quebrou em mim. Acidente de criança, respondi rápido. Naquela noite não dormi, pensando se um dia teria coragem de contar a verdade. Resolvi contar depois de 3 meses. Ele tinha me pedido em casamento. Marquei de encontrar ele na praça. Preciso te contar uma coisa. Comecei, tremendo, sobre o meu passado. Eu não sou quem o senhor pensa. Eu trabalhei num lugar chamado Casa das Flores. Era um bordel. Fui vendida pela minha mãe quando tinha 13 anos. Contei tudo. A fome, a morte dos meus irmãos, a venda, a separação da Luzia, os anos no bordel, a fuga. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que tudo tinha acabado. Quando olhei, ele estava chorando. Agora o senhor entende por que não posso aceitar, falei, me levantando. O senhor merece uma moça direita, não alguém como eu. Ele segurou meu braço. Você acha que eu tô chorando por mim? Eu tô chorando por você, Dora, pelo que fizeram com você. O que aconteceu foi uma maldade, não uma escolha sua.
E quem você é agora? A mulher por quem eu me apaixonei. Essa é a verdadeira Dora. Ele respirou fundo. Meu pedido continua de pé. 2 semanas depois, a gente se casou numa cerimônia simples na igreja do bairro. Dona Lali foi minha madrinha. Uma noite, cozinhando para Augusto, um pensamento me veio. Ele nunca tinha perguntado por quê, depois de tantos anos com outros homens, eu nunca tive filhos. Lembrei das lições da Madame Odette. Meninas, a maior desgraça que pode acontecer aqui é uma barriga, ela dizia. Ela tinha uma caixa com ervas e raízes. Chá de arruda, artemísia e canela. Tomem todo mês, sem falta. Havia também as esponjas com vinagre e as lavagens. E se engravidar mesmo assim, ela avisava. Tem a velha do beco, mas quem vai lá volta sangrando por dias. Algumas nem voltam. A Bebel, a moça que me ensinou, me contou que foi levada lá uma vez. Quase morri, Dorinha, e nunca mais pude ter filho. Quando comecei a menstruar, a Madame Odette pessoalmente me dava o chá amargo todo mês. Eu conto isso porque quando me casei não tomei nenhum cuidado e 4 meses depois descobri que estava grávida. A alegria do Augusto não tinha tamanho. Ele já falava em nomes, em planos. Ele tinha um medo também, claro, porque a primeira esposa dele morreu no parto. Para mim, era uma mistura de alegria e pavor. Medo de que algo em mim estivesse estragado. Medo de não saber ser mãe. Quando eu estava de 5 meses, a barriguinha já redonda, comecei a sentir umas dores. Depois veio sangue, muito sangue. Augusto me levou para a casa da Dona Filó, a parteira do bairro. Mas já era tarde. Era uma menina, ela disse, pequenininha demais para viver. Quando me mostraram o corpinho enrolado num pano, tão minúsculo, tão perfeito, algo em mim se quebrou de vez. O choro que veio não era só pela minha filha. Era por tudo. Pelos meus irmãos, pela infância roubada, pela Luzia, que eu nunca mais vi. Augusto e eu enterramos nossa filha, que chamamos de Maria da Luz, num cantinho do cemitério. Ele plantou uma roseira branca no túmulo. Os anos passaram, o Augusto prosperou. Compramos nossa casa, mudamos de cidade por causa do trabalho dele. Eu descobri um talento para costura, aquele sonho antigo. Fiz um curso e comecei a fazer roupa sob encomenda. Quando engravidei de novo, 5 anos depois, o medo voltou. Mas dessa vez, nossa filha, Cecília, nasceu forte e saudável. Foi a Cecília que, sem saber, me deu coragem para fazer o que eu adiava há anos. Procurar pela Luzia. Com dinheiro guardado e o apoio do Augusto, voltei à cidade, onde ficava a Casa das Flores. O lugar tinha mudado. A casa agora era uma pensão familiar. Foi através da Dona Gema, que ainda tinha sua pensão, que eu descobri o que tinha acontecido. Ela foi mandada para a casa da Madame Laura, no litoral, contou a Dona Gema. Soube que morreu no parto do primeiro filho, faz uns 3 anos. A menina foi para um orfanato, o Santa Clara. Meu coração se despedaçou. Minha irmã, morta. Meu Deus! Naquela noite, sonhei que eu e a Luzia éramos 2 velhinhas, sentadas numa varanda, rindo. No dia seguinte, fui ao orfanato. Expliquei a situação para a Madre Superiora. Temos uma menina chamada Luz, ela disse. A mãe morreu no parto. O pai é desconhecido. Quando trouxeram a menina, meu coração parou. Era a Luzia em miniatura, os mesmos olhos grandes. Tinha 3 anos e quase não falava. Ela é quietinha demais, explicou a freira. 3 meses de burocracia depois, levamos a Luz para casa. Ela e a Cecília se tornaram inseparáveis. Vê-las brincando juntas me fazia pensar em mim e na Luzia, com nossas bonecas de sabugo de milho. Quando a Luz fez 5 anos, decidimos voltar ao sertão. Eu precisava fechar aquele ciclo. O lugar estava mudado. Tinha escola nova, umas casas de tijolo. A nossa casa já não existia. Mas o pé de juazeiro onde enterramos meus irmãos ainda estava lá, mais alto e forte. Aquilo me doeu. Vixe, Maria, minha mãe e minha avó já tinham morrido.
No pequeno cemitério, encontrei as cruzes com os nomes delas. Tinham morrido com poucos meses de diferença, 5 anos antes. Ninguém soube dizer de quê. Definharam. Foi o que disseram. Sentei ali, entre os túmulos, com minhas filhas brincando à sombra de uma árvore, e chorei. Chorei por tudo. Pela menina que fui, pela mulher que me tornei. Augusto se aproximou. Vamos para casa, Dora. Olhei uma última vez para aquelas cruzes, para o juazeiro, para o céu azul do sertão. Vamos, respondi, segurando a mão dele. Nossa vida está esperando. No caminho de volta, eu finalmente entendi o que a avó Zefa queria dizer. Deus dá o frio conforme o cobertor. O meu cobertor agora era quente, feito de amor, de perdão, de segundas chances. Os anos passaram como um rio. Augusto e eu criamos nossas filhas. Nossa casa, antes apertada, foi crescendo. 2 anos depois que voltamos do sertão, Deus nos deu nosso primeiro filho homem, o Cícero. 3 anos depois, veio o caçula, o João. Minha volta ao passado fez o Augusto mexer no dele também. Ele não falava com o pai, fazia mais de 10 anos. Um dia ele falou: acho que está na hora de visitar meu pai. Fomos todos juntos. No começo foi difícil. O pai dele, um velho endurecido pela solidão, nem sabia como lidar com os netos. Foi a Luz, com seu jeitinho quieto, que quebrou o gelo. Chegou perto do velho e segurou a mão enrugada dele. Vi os olhos do meu sogro se encherem d'água. A vida é muito curta para guardar raiva, pai, o Augusto disse. Depois daquele dia, a família se juntou de novo. Luz virou professora, o que me enche de orgulho. Cecília pegou meu gosto pela costura e abriu uma loja. Os meninos seguiram o pai na construção. Vi meus filhos casarem. Vieram os netos, depois os bisnetos, correrem pelo mesmo quintal, onde o Augusto fez um balanço. Eles nunca passaram fome nem medo, tiveram chances. Hoje, com 83 anos, vejo os bisnetos correndo nesse quintal. Augusto se foi faz 3 anos. Foram 61 anos de casados. Sinto falta dele todo santo dia. Mas vejo pedaços dele em cada filho, em cada neto. É essa a história que eu conto para as minhas netas e bisnetas. Não conto tudo de ruim, mas o suficiente para elas saberem que não importa o quão difícil seja o começo, a gente sempre pode escrever um final diferente. Minha filha. Não esquece de dar uma olhadinha no livrinho Os Chás Secretos da Vovó para Todos os Males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São umas receitas maravilhosas, para você e para sua família toda. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar os nervos, para dormir melhor. Tudo natural, do jeitinho que nossos avós faziam. O pessoal trabalhou demais para juntar todas essas receitas, fazer os desenhos das ervas e explicar direitinho os benefícios, o jeito de preparar. Como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de levar para casa esse conhecimento tão precioso, você ainda dá uma força danada para o canal. Se quiser conhecer, é só clicar no primeiro link que está fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe muito você e sua família.